Meus amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está ouvindo o programa De Coração para Coração pela Rádio Nova Shekinah FM, a glória de Deus em seu lar. Chegou o momento da Palavra de Deus e nós estaremos ouvindo a mensagem da Palavra de Deus com o presbítero Luizinho da Assembleia de Deus da Rua Maricá, número 96. Fique atento, porque Deus vai falar para nossas vidas nesta manhã. E eu quero fazer um convite, um apelo especial. A palavra de Deus nos diz em Marcos 16,15: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Com o objetivo de evangelizar, este canal foi criado a fim de que a palavra de Deus chegasse a toda criatura. Então eu peço o seu apoio, não só assistindo os vídeos, mas também se inscrevendo, dando o seu like nos vídeos e compartilhando a mensagem do Evangelho. Presbítero Luizinho e a Palavra de Deus. A paz do Senhor para todos. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que me é dado nessa manhã de poder falar da sua palavra, da sua verdade, a palavra que liberta, que transforma, que traz edificação para a nossa vida, que se encontra no capítulo 7 de Mateus, verso 24, uma passagem bastante conhecida, que é falada diretamente pelo nosso Senhor. Mateus 7, verso 24. Portanto, quem ouve ou escuta essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve ou escuta essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Percebe que o Senhor aqui, ele vem discorrendo em Mateus 7 sobre a persistência da oração, o julgamento ao próximo, a porta estreita, a árvore e seus frutos. E por fim ele fala sobre o prudente e também sobre o insensato. Enquanto meditava nessa palavra, o Senhor trouxe ao meu coração o Jardim do Éden, um lugar que fora preparado para que o homem e a mulher ali vivessem de uma forma bastante segura, bastante tranquila, mas o Senhor requereu ali daqueles filhos que ali se encontravam a obediência. E nos dias atuais nós temos vivido um tempo bastante difícil. Muitos que ouvem a palavra, mas não escutam. E eu fui buscar um sentido correto de cada uma dessas palavras. E uma coisa é ouvir, e a outra coisa é escutar. Quem ouve, por vezes, e não poucas vezes, não dá atenção devida à palavra. Mas aquele que escuta, ele presta atenção, ele procura aplicar na sua vida. E é o que Jesus está aqui neste momento nos aconselhando através da sua palavra. Os que escutam as minhas palavras e as praticam. A palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1, verso 22, nos diz que aquele que não cumpre a palavra, enganando-vos com falso discurso, ele acaba por não permanecer firme, porque não tem uma estabilidade na palavra. Ali está escrito: sede, pois, cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Efésios 4, 24 está escrito que o verdadeiro homem é criado em verdadeira justiça e santidade. Provérbio 4, verso 18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais e até ser dia perfeito. Por que eu fiz questão de fazer menção desses versículos? Porque o Senhor trouxe ao meu coração que aquele que tem a vida permeada na praticidade da palavra é o que faz a diferença, é o que tem segurança na vida espiritual. Porque aquele que ouve a palavra e não pratica, a hora que o vento sopra, a hora que a dificuldade chega, ele não permanece.
porque ele não tem segurança na palavra, ele não tem confiança no Deus da palavra, porque nós estamos vivendo um momento de bastante conhecimento da palavra de Deus, mas poucos conhecem o Deus da palavra. Muita gente na atualidade está se relacionando com o que Deus faz, não com quem Deus é. Então Jesus ele nos chama a atenção em Mateus 7:21, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. E a vontade de Deus é que nós obedeçamos a sua palavra. É interessante que no jardim do Éden não faltava nada para Adão e Eva. O que Deus queria tão somente ali era a obediência. Em 1 Samuel capítulo 5, verso 22, no contexto ali a respeito de Saul, o Senhor diz que é melhor obedecer a palavra do que sacrificar. Por não obedecer a Deus, Saul perdeu o reino. E Deus me trouxe nessa manhã também a Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que recebe promessa de Deus, um homem que é exaltado por Deus. E a palavra do Senhor diz que no tempo que os reis deviam estar na guerra, Davi estava num palácio. E ali Davi contempla Betseba, resolve então, decide no seu coração adulterar com Betseba e por fim ele comete um homicídio. E Davi continua a sua vida como se fosse normal, até que Deus lhe confronta através do profeta Natã. E talvez nesta manhã Deus está te confrontando através dessa palavra, para que você venha fazer um conserto, venha fazer uma aliança com Deus de verdade, de sair da superfície e estreitar o teu relacionamento com Deus. Porque Jesus deixou bem claro aqui em Mateus 7, que aquele que profetiza é bênção, mas isso não lhe vai garantir a entrada no céu. Aquele que expulsa demônio, que tem autoridade, aquele através de quem Deus opera a maravilha, tudo isso é bênção, mas não garante a entrada no céu. A palavra do Senhor em Hebreus 12:14 diz: seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia não está dando uma possibilidade, ela está afirmando categoricamente que sem a paz, sem a santificação, ninguém verá a Deus. E será muito triste, naquele grande dia, alguém que pregou, alguém que evangelizou, ganhou alma para Jesus, alguém que Deus usou poderosamente na palavra, com os mistérios de Deus, com os sinais, com as maravilhas, ouvir da parte do Senhor: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. É necessário, é preciso, particularmente nos dias atuais. Muitas pessoas com essa pandemia, e inclusive servo de Deus, têm descido à sepultura. E existe uma palavra parecida, mas bastante diferente na sua íntegra, que é requerendo e recolhendo. Alguns servos de Deus dizem que Deus está recolhendo os seus servos, mas pode ser também que Deus esteja requerendo do seu servo uma posição adequada, em conformidade com a sua palavra. Porque aqui em Mateus 7,3 está dizendo que a porta é estreita e o caminho é apertado, que por muitas tribulações, também diz a palavra do Senhor, que nós devemos entrar nos reinos dos céus. A palavra do Senhor diz em Timóteo: porque querer piamente estar em Cristo Jesus, nós padeceríamos perseguições. Talvez por isso muitos não querem assumir um compromisso estreito com Deus na praticidade da palavra. Porque praticar a palavra não vai nos livrar de padecer perseguições, de passar por adversidade. Mas Jesus ele falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. É interessante, Davi, ele não se conserta com Deus, a não ser quando Natã vem até ele e lhe confronta. Eu quero acreditar nesta manhã que o Senhor está te confrontando com a palavra. Você que conhece a verdade de Deus, vive ela dentro da igreja, mas quando sai da igreja é completamente diferente. Como é que as pessoas que estão de fora te vejam? A palavra do Senhor diz: em todo o tempo sejam alvo as suas vestes, e não falte óleo sobre a sua cabeça. Quando a Bíblia fala de veste branca, se você, se eu, se nós não quisermos andar nessa terra de veste branca, isso é, de forma justa, de forma reta, no céu também não. Porque a Bíblia diz que no céu nós andaremos de veste branca. Mas se você, se eu, se nós não quisermos andar aqui em santidade, no céu nós também não andaremos. Aleluia. É preciso, é necessário. Talvez você careça nessa manhã de fazer um concerto com Deus. Você que me ouve neste momento, que está na casa do Senhor, mas está com a cabeça fora, se fez amigo do mundo.
A palavra diz que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus, e que o mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. O salmista, ele bem adequadamente disse: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus está te chamando nesta manhã à prática da palavra. Ouvir a palavra e não praticar te torna uma pessoa insensata. Mas aquele que ouve e pratica e coloca em prática, ele tem firmeza espiritual. Ele alcança da parte de Deus graça. Nós precisamos mais do que nunca nos aliançar com Deus e com a sua palavra. Nós vemos a parábola do filho pródigo. Ele se afasta do pai, toma posse da sua herança, e a Bíblia diz que aquele que se aposta da herança antes do tempo é um filho insensato. Mas o interessante é que aquele filho que sai, leva a sua herança e gasta tudo, chega uma hora que ele cai em si e decide voltar para a casa do pai. Mas o que me chama a atenção e me entristece é o filho que estava em casa e não se relacionava com o pai, mas queria que o pai lhe beneficiasse de alguma forma para que ele pudesse fazer festa. Talvez você esteja dentro da casa de Deus, agindo como aquele filho que ficou na casa, que só quer benécia da parte de Deus, que só quer se relacionar com a mão de Deus. Mas aquele filho pródigo perdeu tudo, e ele volta quebrado, ele volta humilhado, e o pai não muda. A imutabilidade de Deus é a segurança de nós, muitas das vezes, que nos afastamos da presença de Deus, e a misericórdia de Deus ainda hoje está nos alcançando. Talvez nesta manhã eu quero ressaltar mais uma vez, Deus esteja te confrontando através dessa palavra, para que você volte a praticar aquilo que outrora você praticava. Como é que você está sendo visto hoje? O filho pródigo, quando volta, o pai fica alegre, restaura a sua posição, porque aquele que se humilha, o Senhor exalta, mas aquele que se exalta, é necessário que Deus lhe abata, para que ele possa então aprender. Aleluias! A necessidade de praticar a palavra, de não ficar na superfície. O teu modo de vida vai dizer e dar a garantia total se você está ouvindo a palavra ou se você está escutando a palavra. Há uma diferença muito grande. Eu gostaria que você, quando tiver a oportunidade, fosse fazer uma pesquisa entre ouvir e praticar. E fazer uma introspectiva com a sua vida, com o seu dia a dia, dentro da igreja, fora da igreja, no meio dos seus familiares, aonde você tem colocado a planta dos pés, se você está somente ouvindo a palavra ou escutando. Talvez você nessa manhã quisesse ouvir uma palavra diferente, mas Deus sempre fala aquilo que quer. Aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso, que nós precisamos. Porque se ele falasse tão somente o que eu quero, não seria ele Deus. Mas como Deus é soberano, como Deus é poderoso e sabe a sua necessidade, sabe a minha necessidade, ele fala o que você precisa. Assim são os amigos. Amigo verdadeiro é aquele que fala o que você precisa, não o que você quer ouvir. Talvez nesta manhã você quisesse ouvir uma palavra de vitória, mas essa é a palavra de vitória, porque você que pratica a palavra é abençoado. E eu te agradeço por dar atenção nesta manhã a esta palavra. Eu me chamo Presbítero Luiz, Presbítero Luizinho, como muitos me conhecem. Faço parte da Assembleia de Deus, Ministério de Campinho, Pastor Kleber. Congrego na Assembleia de Deus da Maricá, Rua 96. Estou aqui e garanto a você que praticar a palavra é a melhor forma de ficar firme, é a melhor forma de ter a tua vida garantida, de dormir em paz. Quantas pessoas têm deitado, têm dormido e não têm levantado no dia seguinte? Eu vou aqui abrir um parênteses para dar um testemunho meu, pessoal, particular. Um dia, lá por volta da meia-noite, o Senhor me falou no meu coração: meu servo, quem te garante que você vai amanhecer no dia de amanhã? E eu fiquei pensativo, inquieto, comecei a pedir perdão a Deus, misericórdia, e por volta das 2 horas da manhã eu me encontrava ainda acordado, pensando sobre aquilo que Deus havia falado comigo. Quem te garante que você vai amanhecer amanhã? E eu lá pela madrugada, pegando no sono, eu tive um sonho naquela madrugada. E no sonho Deus falava comigo: não vai para a direita nem para a esquerda, fica no meu caminho. Eu quero te dizer nesta manhã, quem é que garante que você vai amanhecer no dia de amanhã? Quem é que garante que você vai ter a oportunidade no dia de amanhã?
Quem é que garante que você amanhã vai ter a oportunidade de voltar aos caminhos do Senhor, de voltar a praticar a palavra? O tempo é hoje. Deus, ele te vê hoje. O teu adversário, ele te vê no passado, mas Deus te vê hoje, no presente. Ele está te vendo neste momento, ouvindo essa palavra, que possa trazer ao teu coração uma reflexão. A minha experiência particular serve de alerta para você também. Quem garante que você vai amanhecer amanhã? Quantas pessoas têm deitado e têm dormido e no dia seguinte não levanta? E a tua vida, para onde irá? Aquele homem que ampliara o seu celeiro, garantindo que encheria cada vez mais o seu celeiro, e perto da meia-noite uma voz disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens juntado, para quem será? Você que está acumulando riqueza, você que está acumulando coisas, esperando só nessa vida, a palavra do Senhor diz: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos. Apóstolo Paulo diz: eu tenho que tomar cuidado para que pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Você que prega, você que ensina, tem que ser o primeiro a praticar o que está falando. Aleluias. Porque a palavra de Deus é tão somente para quem prega e também para aquele que ouve. Eu aprendi que o ouvido mais perto é o meu. Então, se essa palavra te confrontou, reflita sobre ela. Esmiúça ela dentro de você, medita nela. A palavra do Senhor em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. É essa palavra que você precisa escutar, a palavra que entra na sua alma, que entra no seu espírito. A Bíblia diz que a palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Não tem coração duro ou endurecido que resista ao martelar dessa palavra. Por isso, dê ouvido. Você que não conhece a Deus ainda, a palavra de Deus diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Jesus falou: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Se Deus te justificar hoje, aleluia, quem é que vai te condenar? Talvez você tenha outrora andado nos caminhos do Senhor e hoje se encontra afastado, distanciado da presença de Deus. Essa é a hora, esse é o tempo. Quem é que te garante que o dia de amanhã vai chegar para você? Aleluia, essa é a hora, esse é o momento. Quando Adão peca contra Deus, ele se esconde. Aleluia. E o interessante é que quando o homem deixa de buscar a Deus, quando o homem não tem mais força, é Deus que o busca. E Deus nesta manhã, através dessa palavra, está te buscando, está te perguntando: aonde você está? Aleluias. Aonde você está? Camacho que derrache. Aonde você se encontra? Qual é a posição que você nesse momento está exercendo? Embaixador do reino, representante de Deus. Você que não conhece a Deus ainda, eu quero te dizer, Jesus Cristo diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, que sou humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez você esteja nesse momento carregando um fardo pesado. Isso está te matando, isso está te maltratando. E Jesus está te chamando: vinde a mim. Cabe a você esse poder de decisão, de vir a Jesus. Aleluia. Venha. Venha como você está. Venha. Ninguém vai ao médico porque está se sentindo bem. Vai para saber se está bem. Jesus disse: eu vim para os doentes e não para os sãos. Aquele que acha que não precisa de Deus está mais doente ainda. Oh, meu Deus do céu. Quem sabe você está nesse momento aí, pensando em dar cabo da própria vida, achando que não tem mais saída, que não tem mais solução. A solução é essa que você está ouvindo. Vai a Jesus. Ele sabe todas as coisas. Ele te conhece melhor que você mesmo. Ele sabe o que você precisa. E o que você precisa nesta manhã é fazer uma aliança com Deus, é fazer um propósito com Deus, é se levantar de onde você está nesse momento e tomar uma posição com Jesus. Os que ouvem as minhas palavras, diz o Senhor, e as praticam, assemelharei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Rocha fala de segurança, rocha fala de estabilidade.
E o interessante, no Antigo Testamento, a rocha que Moisés bateu, saiu água. Aleluia. Quando alguém bate em você, o que é que sai de você? Quando alguém fere você, o que é que sai? Quando alguém bate em você, o que é que sai da sua boca? Quando alguém fere você, o que é que sai? Aleluia. A Bíblia diz que Jesus foi levado como ovelha muda ao matadouro e não abriu a boca. Moisés bate na rocha e pela segunda vez Deus diz que Moisés devia falar com a rocha. E Moisés, por causa daquele povo endurecido, segunda vez ele bateu na rocha. E o Senhor disse para Moisés: portanto não me santificaste no meio do meu povo, tu não entrarás na terra prometida. Não adianta você ter intimidade com Deus, não adianta você ser usado por Deus se você não obedece. Aleluias. É melhor obedecer do que sacrificar. Pare nesse momento de sacrificar e volte a obedecer a Deus. Volte a obedecer a Deus. Aqueles homens que seguiam o caminho de Emaús estavam indo na direção contrária, mas Jesus intercalou aqueles homens. E ao falar de Jesus com ele, o coração deles ardia. Talvez o teu coração nesse momento está ardendo por ouvir a palavra de Deus, mas é necessário voltar. Depois que Jesus entra na casa daqueles homens, e eles vão comer pão, e o interessante é que eles só perceberam quando era Jesus, quando ele partiu o pão. Eu quero te alertar nessa manhã, tem muitos lugares que Jesus continua partindo o pão, mas ele não está mais presente naquele lugar. Aleluia. Ele parte o pão por misericórdia, porque a pessoa é sedenta. Mas tem muitos lugares que Jesus continua partindo o pão, mas ele não está mais presente. É necessário voltar para Jerusalém. Voltar para Jerusalém é voltar para o centro da vontade de Deus. Então que Deus os abençoe. E eu quero fazer uma pequena oração nesta manhã. Senhor amado e Deus bendito, toma todos quanto ouviram a tua palavra nesta manhã. Abre o entendimento e a compreensão para que eles possam tomar uma posição. Aquele que estava fraco seja fortalecido. Aquele que estava desanimado receba ânimo. Aquele que estava com a sua fé abalada receba da parte de Deus fé através do ouvir da palavra, meu Deus do céu. Ah, Senhor amado, tu conheces cada estrutura neste momento. Por isso, meu Senhor, abençoa cada vida que ouve nesta hora, neste momento. E que possa haver testemunho, Senhor, para a glória do teu nome e para a edificação da nossa fé. É a minha oração nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Em nome de Jesus. Pessoal, nós congregamos na Assembleia de Deus de Campinho, tendo como pastor presidente nosso pastor Kleber. A minha igreja local é a Assembleia de Deus Maricá 96. Você está convidado a estar conosco às terça-feiras, assim que os cultos voltarem ao normal. 9 horas da manhã, consagração. Quarta-feira, às 15 horas, culto de libertação. Quinta-feira, culto de doutrina. Por que eu ressalto essa palavra culto de doutrina? Porque muitos não querem ouvir doutrina, mas é necessário. E aos sábados, às 9 horas da manhã, consagração. Venha buscar a Deus, venha estar conosco a adoração, a aprendendo a palavra, cultuando a Deus. O salmista ele diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O salmista disse ainda: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então que Deus os abençoe nesta manhã rica e poderosamente, em nome de Jesus.